pouco sobre a temporada de vestibulares 2015. Esperamos que você tenha ido super bem e estamos aqui para fazer um balanço geral do que houve nesse ano nas diversas disciplinas. O professor Moacir, de língua inglesa, vai nos falar um pouco sobre o nível de complexidade das provas da temporada 2014-2015 e também dos principais conteúdos que foram objetos das questões desses anos. Bom, comentar o aspecto de complexidade das provas que exigem conhecimentos de língua estrangeira envolve uma série de fatores. Eu partiria aqui da FUVEST, do Enem, com modelos mais marcantes que comunicam de alguma forma certa semelhança em relação que pode ajudar muito na preparação do candidato, né, do aluno. Se a gente pega a FUVEST, por exemplo, a gente verifica que neste ano, inclusive na segunda fase, sem ter muitas pretensões de encerrar a prova, de fechar, até porque cada vez mais a gente aprende que o vestibular é inteligência viva que se renova a cada ano, seguindo padrões mais amplos que de alguma forma comunicam as fontes de onde a prova vem e de certa forma também indicando, orientando para os alunos novas formulações de preparação mesmo do próprio conhecimento. Quando a gente fala de conhecimentos de língua estrangeira, é importante ficar atento que os vestibulares vêm consolidando tanto o Enem quanto o FUVEST, e a gente observa isso no Unicamp também, que a prova ela vem ganhando uma roupa interpretativa, ou seja, exige conhecimentos que são de idiomas, mas não pontualmente conhecimentos idiomáticos, daquele falante de segunda língua. Noções de língua inglesa que vão se praticar ali na leitura com a exigência mais para o campo da interpretação. Se a gente for falar disso tecnicamente, para orientar melhor o aluno, é importante saber que a base desses conhecimentos parte de competências que são trabalhadas na língua nativa. Então, a aula de interpretação de textos aqui começa a ter uma grande importância, porque habilidades como inferência, localização, noções de coesão, capacidade de antecipação de informações, essas habilidades são muito marcantes quando se resolve uma questão de língua estrangeira, né? Onde a gente observa que o mérito de inteligência da prova se divide onde ela exige um pouco de vocabulário e exige muito dessa capacidade de articular o que está no enunciado, o que está sendo pedido no enunciado, com aquelas informações que estão no texto. Prova disso são que a gente percebe, que a gente observa que os textos vêm equipados, né? Vêm enfeitados com números, com datas, com nomes. A pretensão do avaliador realmente é marcar o texto para que o candidato ele observe a pergunta e possa se localizar. Uma coisa interessante na prova deste ano e que consolida, como a gente está vendo aqui, é que antigamente a gente falava muito de questões que exigiam informações que estavam presentes no texto ou previstas no texto, que é onde se observa mais a inferência. O que a gente nota hoje é que isso também na prova do Enem, você tem uma cognição específica nas questões, um modelo novo, podemos dizer assim, que ele traz tanto a exigência de localização, como também que o candidato consiga visualizar estas informações, quando se trata de questões dissertativas, por exemplo, de colocar estas informações no texto articuladas, mas com uma percepção de compreensão, ou seja, o avaliador pede explicitamente que o candidato ele identifique informações no texto e as coloque, articule estas informações. Isso aí exige compreensão e localização ao mesmo tempo. Então isso é diferente, isso é novo, isso vem se consolidando nas provas. Já não tem mais aquela matiz, localize ou deduza. Moacir, fala um pouco sobre o nível de vocabulário exigido pelas questões que caíram nesse ano. O nível de vocabulário, dá para fazer dois comentários. Primeiro, a prova ela tem nível médio, né, em linhas gerais. A gente observa que esse grau de dificuldade da prova se distribui numa dinâmica que é assim: você tem um texto mais simples, uma pergunta mais difícil, ou um texto mais difícil, uma pergunta mais simples. A variação é essa. Quanto ao vocabulário, esse nível médio, é importante que o candidato perceba que ao longo do ano ele pode se preparar, evitando surpresas, porque nos dois textos, ou nós temos isso tanto também no Enem, temos isso na Unicamp,
o que se observa? Que a dificuldade às vezes se localiza numa expressão, num termo, numa palavra ou outra, mas o avaliador não nos deixa na mão no sentido de manter os temas, e isso de alguma forma prepara, o aluno pode se preparar o repertório, né, no sentido de ler textos ao longo do ano, se preocupar com textos que tratam de tecnologia, de questões ambientais, questões políticas, né, questões sociológicas, porque este repertório de base, ele se preparando muito bem, a gente está falando aqui de um vocabulário numa média de 100 palavras, que é objetivamente assim, atingível, é fácil, dá para ter essa pretensão de atingir esse vocabulário ao longo do ano. Então, no quesito vocabulário, os textos são de nível médio. É possível diminuir e reduzir essa dificuldade? Sim, se antecipando em relação aos temas que são recorrentes, as fontes também são recorrentes, né? A gente observa que todo ano aí tem com frequência o Scientific American, textos do BBC, New York Times, textos de Economist, né? São sempre as mesmas fontes. Então, se o candidato que está atento, que está lendo textos destes temas nestas fontes, a chance dele de ficar com o vocabulário preparado é muito, muito grande. Livre de surpresas, né? O que seria a surpresa? É você depender de uma palavrinha para decidir o texto. A gente tem um exemplo explícito aqui na segunda fase da FUVEST deste ano, que é o segundo texto que falava sobre tecnologia e os smartphones. E o autor, ele trabalha o conceito do absence, que a tradução da palavra absence vai ser ausência, mas simplesmente pela compreensão da tradução ausência, ele consegue entender aquilo. A ausência trabalhada no texto envolve ali um conceito que ele explica no texto, envolvendo distração, envolvendo a necessidade de solitude, de estar só, de ter tempo consigo mesmo. Quer dizer, ele conceitua o absence, ele não simplesmente aposta simplesmente na palavra, no lexical. Sai daí e abrange uma dimensão semântica que envolve compreensão global do texto. Então, vocabulário envolve, mais uma vez, o conhecimento, o básico, o know-how que todo mundo deve ter nesses temas que são mais recorrentes, e além disso, uma boa preparação com o texto. As capacidades, as habilidades básicas que são trabalhadas em língua comum, na língua nativa, que a gente usa muito isso para se dar bem no texto em língua estrangeira. Moacir, muito obrigado pela sua participação, pela análise que você fez dos vestibulares de inglês, de língua estrangeira como um todo, que facilitarão o entendimento dos internautas das provas que foram feitas nesse ano e, como meta, a preparação dos vestibulares do próximo